Sessão está reaberta. A segunda fase da sessão, onde serão votados os projetos à ordem do dia. Essa presidência solicita aos novos vereadores que registrem presença. Havendo o número regimental, esta presidência dá por iniciada a votação, a discussão e votação da matéria da ordem do dia. Item 1, redação final do projeto de lei 196/2017, de autoria do novo vereador Antônio Franco de Moraes, que dispõe sobre a obrigatoriedade da construção ou adaptação de fraldários acessíveis a frequentadores masculinos em shopping centers e estabelecimentos similares e da outras providências. Está em discussão a redação final elaborada pela Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Algum vereador deseja impugnar? Não havendo, vai à votação e o painel de votação, ele está aberto, senhores vereadores. Darcy Reis. Está encerrada a votação. Redação final, ela foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Item 2 da pauta, projeto de lei 314/2017. De autoria do novo vereador Marcelo Rossi, que regulamenta no município de Limeira a resolução 638/2016 do CONTRAN, que dispõe sobre a aplicação da receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto está em discussão. Eu quero, senhor presidente. Com a palavra, o vereador doutor Marcelo Rossi. Questão de ordem, presidente. Antes da discussão, uma questão de ordem do vereador Jorge Freitas. Não tem um substitutivo nesse projeto? Não, né? Não tem, Jorge. Em discussão, doutor Marcelo Rossi. Boa noite, senhor presidente, nobres pares. Na realidade, esse projeto é de uma simplicidade tamanha que eu vou ler para os senhores que o objetivo principal do meu projeto é garantir o investimento do dinheiro da multa de maneira justa no próprio trânsito. Sabemos que já existe essa prerrogativa no Código de Trânsito, mas queremos garantir em Limeira que a resolução do CONTRAN, que traz essas diretrizes, sejam implantadas em caráter efetivo e permanente. Por isso, peço a todos a aprovação desse projeto. Desta forma, o dinheiro da multa terá que ser aplicado em engenharia e planejamento de tráfego, sinalização eficiente e moderna, educação e medidas que melhorem as condições do fluxo de veículos e aumentem a segurança. Queremos que haja, de fato, planejamento de tráfego em Limeira, compatível com o crescimento da cidade, contemplando duas metas desafiadoras: aumentar a fluidez e reduzir o número de vítimas. Além do drama familiar, a incidência elevada de pessoas feridas no trânsito implica em gastos com a saúde e previdência, que poderiam ser investidos em outras áreas como a educação e o desenvolvimento. Simplesmente e meramente só isso, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo, o projeto 314, ele vai à votação e o painel está aberto, senhores vereadores. Está encerrada a votação.
projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Item 3 da pauta. Projeto de Lei 316/2017, de autoria do novo vereador Cleiton Aparecido da Silva, que altera a redação da ementa e os artigos 1º, 2º e 3º, com acréscimo de dispositivos da Lei 4.260, de 25 de março de 2008, que dispõe sobre a proibição da comercialização de tampas de posto de visitas, hidrômetros e fios de cobre no âmbito do município de Limeira, alterada pelas leis 4.420, de 2 de setembro de 2009, e número 4.980, de 3 de setembro de 2012, e da outras providências. O projeto contém 2 emendas, e os pareceres são favoráveis. Está em discussão a emenda número 14, protocolada sobre o número 693/2018, de autoria do vereador Cleiton Silva, que modifica o artigo 4º do projeto de lei 316/2017. Algum vereador deseja discutir? Está em discussão a emenda número 14. Discutir, presidente. Com a palavra, o vereador Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu sou completamente favorável ao projeto e tem essa emenda do vereador Cleiton. Em seguida, tem uma emenda de minha autoria. Solicito a apreciação dos vereadores. É importante salientar que, em nenhum momento, fiz a emenda para segurar o projeto, até porque tinha uma outra emenda do vereador Cleiton. A nossa emenda está também para apreciação no sentido de ela somente colocar a multa em UFESPs, que é uma regra que está sendo em todos os projetos. Mas, em primeiro lugar, vem a emenda do Cleiton. E a emenda do vereador Cleiton ela é perfeita, tudo, só que ela trata de uma unidade do município, unidade fiscal do município. As grandes cidades têm essa unidade fiscal, então solicito, com a complacência de todos, se possível, somente uma pequena correção. Eu já havia falado com o vereador Cleiton na outra vez, o projeto é importante, então, pudéssemos votar contra essa emenda nesse momento, depois essa outra emenda, que o Cleiton também assinou junto comigo, para que possamos o projeto tramitar de forma completa e de maneira perfeita. Obrigado. Continua em discussão. Vereador, o senhor está pedindo para votar contra a emenda número 14? A emenda é do vereador Cleiton. Então, o senhor está pedindo para votar contra a emenda número 14. Que é em unidade do Isso, município. o Cleiton fez um projeto completo, perfeito, só que na hora de estipular a multa, ele colocou unidade fiscal do município, e Limeira ainda não tem essa unidade fiscal do município. Somente isso. Então, eu conversei com ele, fiz uma emenda, ele mesmo pediu para fazer emenda, no sentido de colocar em UFESP. As grandes cidades, capitais, têm unidades monetárias com relação ao município. Então, só no sentido de fazer uma pequena correção. Isso eu já tinha tratado com ele. Então, se assim for o desejo da maioria, a gente pode... Para discutir, o vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, é que eu vi na lei orgânica do município essa possibilidade de nós termos essa unidade fiscal do município. Então, cobrar essa unidade fiscal do município. O vereador Jorge Freitas foi muito feliz, me procurou, disse que ainda o município não tem isso regulamentado. Então, como é que a gente vai fazer a multa? Daí teria que fazer essa regulamentação. Então, ele fez a dele. Então, para que não haja problema, a dele foi em UFESP, né, Jorge? Foi em UFESP, que é a unidade estadual. Então, eu peço até, senhor presidente, a retirada dessa emenda. Porque, na verdade, o projeto não tinha multa. Eu peço a retirada dessa emenda para que a gente possa apreciar só a emenda do vereador Jorge Freitas e depois o projeto em si. Tá bom, senhor presidente? Obrigado. Como ainda não entrou em votação, a gente pode
pode retirar a emenda. Então, tem um pedido do vereador Cleiton Silva para que essa emenda seja retirada. Eu preciso da anuência dos líderes para a retirada dessa emenda. Toninho? Sim, presidente. Marco? Sim, presidente. Carolina? Sim, presidente. Helder? Sim. Lemão? Sim, senhor presidente. Então, está retirada a emenda número 14. Agora, vai ser votado. Está em discussão a emenda 158, protocolado sobre o número 3.267/2018, de autoria da... Sessão está suspensa por um minuto. Número 14, a emenda 158, protocolado sobre o número... Foi retirada a emenda número 14. Está em discussão a emenda 158, protocolado sobre o número 3.267/2018, de autoria do novo vereador Jorge Freitas, que modifica o artigo 4º do projeto de lei 316/2017. Então, foi retirada a emenda número 14 e, com isso, pode-se votar a emenda 158. Está em discussão esta emenda. Eu quero discutir, presidente. A palavra, vereador Cleiton Silva. Então, senhor presidente, como eu havia falado, essa emenda ela vem para colocar uma multa para quem não cumprir, for pego com esses materiais. Depois eu vou discutir já no projeto o que é. Então, o Jorge eu tinha colocado em unidade do município, unidade de valor do município. O Jorge veio conversar comigo e eu falei para ele, não, pode apresentar a emenda para que nós pudéssemos apreciar até em um UFESP, depois a gente vê, conforme for, pode ser apresentado depois outras emendas, até mesmo com o projeto aprovado. Então, quero agradecer o vereador Jorge Freitas, que não é à toa que ele sabe muito, né? Tantos anos nessa casa, tantos anos vereadores, e muitas vezes é bom essa interceptação do vereador nas leis, até para que ela possa ser melhorada. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão a Senhor emenda presidente, 158. eu peço o voto favorável para essa emenda. Continua em discussão a emenda 158. Não havendo vereador, ela vai à votação e o painel de votação, ele está aberto, senhores vereadores. Marcos. Está encerrada a votação. A emenda foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Aprovada a emenda 156. Agora, o projeto de lei 316/2017 com a emenda aprovada. Está em discussão. Eu quero discutir, senhor Com a presidente. palavra, vereador proponente Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente, nós sabemos que o metal é algo que agrega um tanto quanto de valor. E aí nós vemos, não só aqui na nossa cidade, mas em todo lugar do país, que existem pessoas que se aproveitam para roubar fio de cobre, tampa de bueiro, fazer esse tipo de roubo e depois comercializa isso porque é vendido por peso, então agrega valor. Então, conversando com o capitão Costa, ele até deu a ideia para dar uma melhorada na lei, até mesmo para a atuação das polícias, para que possa ficar mais efetivo o trabalho dela, porque até então o transporte, o armazenamento, não dava para fazer essa fiscalização. Então, desta forma, a gente pode atualizar essa lei para que, quando for abordado, seja transporte, comercialização, ou até mesmo o ato do roubo, seja comprovado a origem desses produtos. Porque se for de forma ilícita, que daí a gente tem uma lei mais ampla para que possa barrar o ciclo dessa transgressão, né, do receptador também. Porque nós vemos aí muita gente reclama, né, de roubo, assalto, somente
prédios abandonados, ou até mesmo na rua, muitas vezes eu já vi bueiro sem tampa, e aí não tem como você chegar na pessoa, até mesmo se estiver transportando ou armazenando. Então, essa aí é só para dar uma melhorada na lei. Já foi conversado com a Polícia Militar sobre o projeto. Inclusive, antes de eu apresentá-lo, eu apresentei para a Polícia Militar, e é uma adequação para que a gente possa melhorar a atuação das polícias em relação a roubos e furtos de metais, receptação e transporte também. Então, peço o voto favorável de todos. É uma lei complicada, uma lei simples, para que a gente possa melhorar a vida do nosso cidadão. Obrigado, presidente. Palavra, vereador Jorge Freitas. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Outro dia, uma noite de quarta ou quinta-feira, o pessoal do Zumba, da terceira idade, chegou no centro comunitário da Vila Pisa e tudo escuro por lá. Depois, soube-se que havia furtado os fios de energia elétrica, de cobre, e descobriu-se até, vereador Cleito, onde teria vendido. Teria uma hipótese, estariam lá alguns objetos que teria sido furtado naquela situação, mas em nenhum momento pôde comprovar que era daquele centro comunitário. Tinha-se quase certeza, mas não tinha como comprovar. Então, essa lei do vereador Cleito é muito importante para casos como esse. Ficou lá 10, 12 dias no escuro o centro comunitário em razão desse furto. Então, agora, quem comprar o fio de cobre, quem comprar material de cobre sem a comprovação da origem, terá essa penalidade, terá essa aquisição. Então, o Cleito está de parabéns com esse projeto, porque inúmeras vezes a nossa cidade sofre situação de furto, principalmente de fio de cobre. Bairros, já aconteceu de bairro ficar sem energia. De dia, a pessoa subiu na escada, todo mundo achava que era um dos consertadores lá da situação, e era um ladrão que estava lá fazendo o furto, e o bairro ficou às escuras. Então, quem vende esse material, quem recicla esse material, tem que ter realmente um documento provando a origem. Assim sendo, fica quase que impossível ter essa comercialização de forma de furtos. Então, realmente é uma lei muito importante, vai beneficiar não somente o setor público, que várias vezes ficou sem energia, mas a população, os bairros, e inibir os roubos e os furtos que acontecem de maneira quase sempre em nossa cidade desses materiais. Muito obrigado, presidente. Continua a discussão. Gostaria, presidente. A palavra, vereador Milder Lanche. Queria dar os parabéns para o Cleito por esse projeto, que ocorreu no Jardim Jequitibás, que fazia, desde quando foi inaugurado o bairro, tinham roubado primeiramente a fiação. Depois foi colocado em julho deste ano, novamente. Não deu 20 dias, foram lá e furtaram todos os cabos. Infelizmente, vai ter que fazer licitação de novo no material e está tudo escuro. E lá é um lugar muito grande, que é uma área de lazer que dá mais ou menos 700 metros de comprimento entre a área verde e o campo, o lugar que o pessoal faz caminhada. Parabéns pela lei aí, viu? Continua a discussão. Desejo discutir, senhor A presidente. palavra, vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, bem sabemos que o furto é tipificado e a lei do vereador Cleiton vem tentando coibir de mais uma forma um furto tão comum em nossa cidade e em outras tantas. Infelizmente, sabemos que muitas vezes, principalmente fiação, tem sido alvo, muitas vezes até, infelizmente, por troca de drogas. Infelizmente, temos que agir dessa forma. Conversei até com o vereador Cleiton, tenho um pouco de preocupação e espero que o vereador, e tenho certeza que ele vai ficar atento, porque muitas vezes não sabemos, por exemplo, se eu ganho a fiação de uma reforma do Lemão e vou levar até a minha casa, por desconhecimento, posso não pedir uma doação escrita do vereador Lemão para que eu possa transportar esse material. Então,
eu tenho certeza que o vereador, já falei isso com o vereador Cleiton, tenho certeza que ele vai ficar atento caso isso comece a ocorrer, porque, infelizmente, nós sabemos que as nossas leis municipais não tomam, muitas vezes, não são conhecidas pelos munícipes, e isso pode acabar gerando alguma confusão no meio desse percurso. Mas tenho certeza que o vereador Cleiton vai ficar atento, a Polícia Militar também vai poder separar o joio do trigo, para que a gente possa efetivamente, e se tiver alguma mudança que a Polícia Militar ache por bem fazer, tenho certeza que o vereador fará após a aprovação. Exatamente por essa condição de pessoas do bem podem estar transportando uma fiação que não pertença, não é a tampa do bueiro, não é mas uma fiação, e até muitas vezes para doar para uma pessoa carente ou para uma entidade, e ter um problema com a polícia. Mas tenho certeza também que a Polícia Militar vai saber trabalhar nos diferentes casos. Obrigada, senhor presidente. Continue em discussão. Eu quero discutir. Com a palavra, vereador Lemão. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente. Espero mesmo, vereadora Érica, que haja essa distinção entre você ter a oportunidade de doar a fiação, de repente que você trocou da sua casa, que você pôs alguns equipamentos, precisa de um fio mais grosso, e essa fiação, de repente, um pouco mais fina, possa ser usada por outra pessoa, e você nem por maldade, mas não tem um documento, às vezes põe lá no carro tudo o fio que tirou e sai lá para levar. E se você for pego, poder explicar que, apesar de uma lei, né, que vai ser apresentada para quem te parar, mas você poder explicar e ser ouvido. Nós passamos por isso lá na empresa onde eu estou lá, foi roubado tudo, e a pessoa rouba uma fiação, depois vende por R$100, aí você, para repor, gasta 10 mil. Esse é o problema, né? Então, e também entendo que só existe comprador, ladrão, porque existe comprador, né? Esse é o problema grave. Mas, pelo menos a polícia vai poder chegar naquele comprador que teve a dificuldade que o Jorge falou, e falar assim, deixa eu ver o documento de quem você comprou. Também não sei como vou fazer, se eu tenho uma fiação e levo lá no ferro velho, vamos dizer assim, como é que eu posso vender, né? Eu vou lá deixar uma declaração que eu, como RG, acabei vendendo aquele que estava sobrando na minha casa. Mas eu acho que tudo que a gente faz para poder inibir esse roubo que está horrível. Eu estava num lugar, o cara roubou de um transformador uma pecinha, vazou o óleo, aí a pessoa que entende falou, ele não vendeu tudo isso, quem roubou, por R$100. Quanto fica o conserto? R$20 mil. Então, parabéns, eu acho que nós temos esses tipos de lei, são boas sim, logicamente que às vezes precisa fazer alguns ajustes, quanto que a Érica falou, e eu vejo com bastante preocupação, e eu acho que nós temos que, de repente, você conversar lá com o capitão, com a polícia, para ver se dá para ver uma mudança. O que pode ser feito para que a pessoa que for pega, pessoa do bem, não pague pela pessoa do mal. Mas, parabéns, e que essa lei possa vigorar, possa ser usada na cidade mesmo. Continue a discussão. Queria parabenizar o Cleiton e dizer que na semana passada tem uma passagem que foi feita para pedestre ali no Anavec, foi colocada iluminação de LED, roubaram tudo, furtaram tudo. E, Lemão, essa preocupação que você tem de pessoas de bem, gente que trabalha lá todo dia ali na delegacia, 5 horas da manhã, normalmente, semana foi sexta-feira, a Polícia Militar encontrou um rapaz com um saco nas costas, 3 horas da manhã. É meio difícil uma pessoa de bem andando com um saco nas costas às 3 horas da manhã. Foram ver dentro, era cheio de fio de cobre, que ele tinha furtado numa construção, roubou tudo, furtou tudo da construção. 3 horas da manhã, meio difícil.
Normalmente, acontece das 8 às 5 da manhã. Eles levam. Que gente de bem sabe entregar, eu acho que não vai ter o problema do gente de bem. Mas esse daí é aquela história, precisa comprar infelizmente, né, umas pedrinhas de crack. Então, eles não pensam o prejuízo que eles vão dar para a empresa. Não pensam. Isso aí vende por R$50, um negócio que nem você disse, custa R$1.000, R$2.000, R$3.000. Mas são leis, tem que apertar cada dia que passa, tem que ir apertando. Vai apertando aqui, porque que nem você disse, vereador Alemão, só tem o ladrão porque tem um comprador. E o comprador não quer nem saber, ele compra mesmo. Ele compra, ainda bem que o receptador, a pena dele é muito alta perto de um ladrão de galinha. Então, mas eu acho que são leis dessas, tem um ajuste aqui, um ajuste ali, mas que vai dificultando os prejuízos. São pequenos prejuízos, mas que somados se transformam em grandes. Está o projeto 316, ele vai à votação. E o painel está aberto, senhores vereadores. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Item 4 da pauta. Projeto de Lei 44/2018, de autoria do novo vereador Newton César dos Santos, que dispõe sobre o serviço voluntário de plantio e conservação de árvores e flores, visando a revitalização de praças, canteiros e bosques no município de Limeira, projeto Mão Amiga. O projeto contém uma emenda ao substitutivo e um substitutivo, e os pareceres são favoráveis. Está em discussão a emenda número 1 ao substitutivo número 9/2018, protocolado sobre o número 2811/2018, de autoria da Constância Berbet Dutra, que acrescenta o parágrafo único no artigo 2º do substituto ao projeto de lei 44/2018. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, o painel está aberto para a votação da emenda número 1. Emenda. Verdade é que há dúvidas, que ninguém sabe o que está votando, né? Que emenda que é, para que é. Há dúvidas a respeito dessa emenda. É que... Com a palavra, o vereador Newton Santos. Eu posso explicar. Esse projeto já está há algum tempo na casa, não é? E quando houve a emenda da vereadora Constância, dizendo que toda árvore plantada, ela teria que receber, a pessoa que for plantar a árvore tem que receber uma orientação da Secretaria do Meio Ambiente, para que ela não plante qualquer árvore nas praças. Aí veio para a pauta, aí até conversei com o senhor pediu para aguardar umas 2 semanas e agora o projeto retorna. Mas o projeto original é autorizando comerciantes e munícipes a adotar a praça para que possa cuidar da praça. Ok? A emenda da Constância é pedindo que as árvores não sejam de qualquer maneira plantadas. Qualquer árvore. A emenda vai à votação. Vai à votação dos senhores vereadores e o painel está aberto. Posso discutir? Não, né?
posso, já vai para a discussão? Cleiton. Está encerrada a votação. Quero justificar, senhor presidente. A emenda foi aprovada por todos os vereadores. Para justificar, primeiro a vereadora Constância Félix e depois a vereadora Érica Tanque. Está aprovada, então, a emenda número 1, ao substitutivo número 9/2018. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente. Na verdade, essa emenda, eu conversando com o pastor, e ele entendeu, né? O pastor Newton entendeu, que realmente essas árvores, elas precisam passar por algum critério de um técnico da prefeitura. Porque nós temos árvores, né, que estouram calçadas, inapropriadas para calçadas. Então, a gente realmente tem que ter árvores que realmente suportem esse fluxo ali, tem que ter uma raiz adequada, e a prefeitura tem tudo isso lá. Isso a gente já há tempo que eu acompanho isso, então tem as plantas corretas para colocar na calçada. Então, eu alertei o pastor com relação a isso, né, para que a gente pudesse passar isso, para passar por um critério da prefeitura, para a gente não ter problemas como hoje nós vemos aí, muitos problemas, né? Não é? Inclusive, em rotatórias, o pastor está aqui falando. Então, a gente tem que realmente ter cuidado com relação a isso, porque as árvores são benéficas e o quanto é benéfico para nós, não é? Eu sempre digo, e a nossa cidade, ela está aquém com relação a árvores na nossa cidade. Houve um estudo recentemente, e nós precisamos realmente ter mais árvores da cidade, mas árvores de porte adequado para as nossas calçadas. Então, essa emenda realmente veio para beneficiar o projeto muito bom do pastor Newton. Muito obrigada, senhor presidente. Vereadora Érica Tanque. Eu até pedi até para justificar, exatamente para falar referente ao teor da emenda, que é que as mudas e insumos deverão atender aos critérios de arborização da Lei 5999, de 6 de abril de 2018. Todo um estudo referente realmente a qual árvore, que tamanho, que tipo de raiz é adequado a tal. Então, parabéns à vereadora Constância por ter feito constar isso, que acrescentou e ajudou no projeto do vereador Newton. Obrigada. Agora está em discussão o substitutivo número 9, protocolado sobre o número 1253/2018, de autoria do vereador Newton César dos Santos, com a emenda aprovada. Algum vereador deseja justificar? Com a palavra, vereador Newton Santos. Nós elaboramos o projeto chamado Mão Amiga. Esse projeto, ele autoriza o munícipe ou o empresário a adotar a praça ou talvez o canteiro de frente ao seu estabelecimento ou de frente à sua casa. Não é necessariamente ele plantar só árvore, ele pode cuidar do gramado, plantar flores. O projeto chama-se Mão Amiga. Em várias cidades nós temos pessoas que fazem isso. E na nossa cidade também já tem em alguns lugares, só que não é autorizado. E tem pessoas que têm uma disponibilidade para cuidar. Eu conheço um senhor que mora próximo à minha casa, onde tem a Praça do Ítalo. E ele plantou algumas árvores lá e todo dia de manhã eu encontro ele regando as árvores, as plantas que ele mesmo, com as suas próprias mãos, plantou ali naquela praça e cuida com muito carinho. E não deixa as pessoas arrancar e fica vigiando, porque é óbvio que um projeto desse autoriza a pessoa a adotar a praça, adotar o canteiro, adotar ali o jardim de frente à sua casa, e de uma certa forma a pessoa até se sente dono, não é? Mas o projeto já chama Mão Amiga e ela adota aquele lugar. Nós temos lá no Parque Hipólito e no Expansão algumas áreas verdes, que muitos munícipes cuidam ali
cuidam e zelam. E o fiscal foi lá e arrancou os banquinhos que estavam lá, arrancou as mesinhas que estavam lá. E hoje, o que tem acontecido? Aquele lugar que era bem cuidado pelo munícipe que ali mora entre a Anhanguera e a área verde, a sua casa, é usado por usuários de drogas, esconderijos de traficantes e assim por diante. Então, se nós deixarmos as pessoas cuidarem, como é o objetivo desse projeto, com certeza nós teremos uma cidade muito mais bonita e uma cidade de uma convivência alegre, porque as flores trazem alegrias. Nós temos aqui a vereadora Maraísa, que é uma amante das flores, não é? Essa semana eu a presenteei com uma bela orquídea, não é? Espero que ela tenha gostado. Fiz ali uma surpresa para ela, porque também gosto muito de flores. Também assim o farei. Numa data breve, darei uma flor de presente para a senhora. Mas eu fiz esse pequeno gesto para poder recebê-la aqui nesta casa em que nós discutimos tantos assuntos, né? E às vezes os debates são calorosos. Nada melhor do que uma flor dentro do seu gabinete para que você possa cuidar, aguar. E tem pessoas que até falam com flores. Eu tenho um amigo Constância aqui que fala com as flores e eu tenho certeza que as flores trazem uma alegria para o ambiente. É isso que nós queremos, que o povo se sinta bem, que os munícipes se sintam bem e eu tenho certeza absoluta que esse projeto não é só meu, é de todos nós, vereadores aqui da cidade de Limeira, porque a cidade precisa disso. Peço o voto favorável de todos. Desejo discutir, senhor presidente. Quero discutir também. Desejo discutir, presidente. Primeiro, Érica Tanque, Lubogo, Maraísa. Senhor presidente, flores trazem perfume, vereador Newton. E assim quem conhece ali a Praça Luciano Esteves, em frente ao Banespa, ao lado da Banespa, desculpa, Santander, nossa, Banespa, para mim sempre foi a praia. Ô, Cleiton, o seu pai foi Banespa, eu sempre acho que ali é Banespa, desculpa, Santander, estou um pouco atrasado. Ao lado da banca Spirit, do lado de uma lanchonete que tem ali, tem um canteiro que é simplesmente lindo. Eu acho que é do pessoal que cuida ali. Uma parte do canteiro é extremamente cheio de flores, realmente muito bonito. É óbvio que a lei do vereador Newton, que traz essa noite para que possamos fazer essa votação, vai ser regulamentada dentro das normas e com a emenda da vereadora Constância. É óbvio, não se pode sair por aí plantando. Tem que se ter um parâmetro. E o vereador Newton abre isso para que o executivo faça essa regulamentação. Então, com certeza, flores trazem perfumes e trazem alegria à população de Limeira. Parabéns, vereador Newton, eu aguardo. Muito obrigada. Lubogo. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, público presente, todos os ouvintes. Eu quero fazer um agradecimento aqui em especial ao presidente da casa, José Bernardo, Zé da Mix, porque assim que eu mudei de gabinete e eu fui para o lado que tinha janela, eu vi um espaçozinho ali de terra. E a primeira coisa que eu pedi para o Zé foi, posso plantar uns pezinhos de rosas aqui, para alegrar um pouquinho, a hora que eu abro a janela, vinha o cheiro das rosas. E o Zé, quero te agradecer, Zé, porque você permitiu que eu plantasse. Tem lá muda de rosas lá que eu ganhei de outros vereadores, na qual eu agradeço. Ela estava florindo, aí depois precisou dar uma limpada lá, cortaram ela, mas ela já está toda bonita, viu, doutor Marcelo? E não foi só do doutor Marcelo que eu ganhei uma muda também. Eu agradeço aqui o Gu Tales, que ele também me deu uma florzinha amarela.
e ela está plantada lá no cantinho. E parabenizar o vereador Newton Santos por esse projeto de extrema importância, porque todos nós sabemos que a prefeitura ela não tem perna para manter a cidade inteira limpa, impecável, do jeito que todos nós gostamos, inclusive com flores plantadas e pé de árvores, às vezes, mudas frutíferas, né? Essas pessoas que têm na frente da casa lá um espaço verde, que cresce o mato, as pessoas fazem uso de droga, e muitas vezes as pessoas, geralmente as pessoas aposentadas, mulheres, acabam cuidando do local. Assim como fez ali a Érica falou da Praça Luciana Esteves, onde tem o lanchinho, do lado da banca de jornal, deixou tudo bonito, além deles ter plantado, eles cuidam e eles colocaram tudo plaquinha ali. Então, a gente vê aquilo lá crescendo, florindo, a gente fica muito feliz. E o pastor Nilton foi muito feliz, porque as pessoas gostam de ter isso na frente da casa delas. E eu incentivo maior. Essas pessoas que fazem isso, pastor Nilton, elas deveriam ter até um incentivo, viu? Um descontínuo IPTU. Fica aí a sugestão para o Executivo. Muito obrigada. Maraísa Matos Silveira. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, gostaria de cumprimentar o pastor Newton pelo projeto de lei e a vereadora Constância. Aliás, os dois me presentearam com um vaso de flor na semana passada. Então, vou registrar que a vereadora Constância também agradeço muito. O projeto é muito bonito e a emenda muito necessária, porque realmente a gente precisa tomar cuidado com o que planta, o local adequado, a muda adequada para plantar. Porque além de enfeitar a cidade, a gente pode, se não tomar cuidado, né, vereadora Constância, plantar alguma coisa que depois prejudique as calçadas, os caminhos. Então, o projeto e a emenda são importantes. E eu realmente tive o prazer, pastor, de ver esse projeto em outras cidades, e ele é muito interessante. Ele, além de embelezar, perfumar, embeleza a cidade. E como bem disse a vereadora Lu, muitas vezes o prefeito e a prefeitura não conseguem, na velocidade que gostaríamos, de deixar a cidade tão bonita, mais bonita. Na Marginal Tietê, em São Paulo, eu pude acompanhar quando houve a criação do projeto, e chamava atenção. Quando a gente passava pela Marginal, o cheiro melhorou, né, do rio, a cidade ficou muito mais bonita, a Marginal ficou muito mais bonita. Eu não sei o motivo, mas infelizmente eu percebi que o projeto não durou muitos anos. Espero que seja bastante diferente em nossa cidade, que esse projeto prospere cada vez mais, porque nós já temos, inclusive, pessoas com essa preocupação e que fazem isso. Então, esse projeto vem regulamentar e, se Deus quiser, vai prosperar e a gente vai aumentar a quantidade de áreas utilizadas para isso. Obrigada. Continue em discussão. Eu gostaria, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Helder do Táxi. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, público que se encontra, quero parabenizar o Newton Santos e a Constância pelo projeto. Uns meses atrás, nós sofremos muito, porque nós pedimos, graças a Deus, ao Poder Executivo e à Secretaria de Obra, principalmente o Maurício acompanhou muito, e foi feita muitas limpezas. Santo Olália, Parque Hipólito, Zé Cortês, muitas áreas que a gente pediu, foi lá e foi feito. Tem pessoas que cuidavam dessa área há 40 anos. Tinha galinheiro, cercava, então ficava feio. Aí a prefeitura chegou lá e tirou tudo e limpou. Até o capitão Costa foi lá e falou, agora ficou bom, que vai visualizar de um lado no outro, principalmente lá no Parque Hipólito, na Rua Higino, onde que ele não conseguia visualizar do outro lado. Agora, com essa retirada desses entulhos, daquelas madeiras feias que tinha, eles têm vontade de plantar cerca viva, flores, e não tem essas condições. Agora, com esse projeto, espero que o governo ajude essas pessoas e todos eles se plantarem, ajudarem a plantar árvores frutíferas, flores, aquela cerca viva, eles mesmos se comprometeram de ajudar.
Então esse projeto ele veio de encontro para ajudar e para deixar bonita a cidade, que nem a vereadora Maraísa disse também. Eu viajava muito a São Paulo e passava naquela marginal e realmente ficou ótimo mesmo, ficou muito bonito. E na marginal do Rio Tatu, já pensou, vereadora, se fizer isso na marginal do Rio Tatu, como foi feito lá? Com esse projeto, eu espero o incentivo aí do meio ambiente, do Poder Executivo, para que faça esses pessoal plantar e ficar bonito, tanto as rodovias como as praças públicas e as áreas verdes. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Eu quero discutir, senhor Com a presidente. palavra a vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, eu fico imaginando quando os médicos dessa casa falam de algum assunto referente à sua área. Quando se fala de flores e fala de árvores, principalmente de árvores, eu sinto o que eles sentem quando fala com relação à saúde. Então, as árvores é um assunto que realmente me preocupa. Nós temos, eu tenho inclusive acompanhado algumas podas, tenho feito inclusive vários requerimentos, porque esse assunto é um assunto muito sério. Como disse a Érica, traz perfumes. Eu acho importante a gente lembrar disso, mas também, sem as árvores, nós não teríamos oxigênio. Então, não é só a beleza, mas a nossa saúde depende realmente do que essas plantas trazem para o nosso organismo. Quando a gente fala da Marginal em São Paulo, inclusive, eu tenho o maior orgulho de dizer que tem as plantas da Félix estão lá. A gente acompanhou bem aquele projeto de perto e foi muito bom aquele trabalho. Infelizmente, doutora Maraísa, eu tenho observado também, vou muito a São Paulo, realmente está ficando um pouco complicado ali, mas até o perfume dali a gente percebe que mudou, né? Eu vou muito a São Paulo e eu percebo isso. E o pastor foi muito sábio nesse projeto, porque nós já temos na nossa cidade vários locais onde a população já planta as flores. É muito comum lá no meu comércio a pessoa vir falar que ela vai plantar numa área pública, né? Inclusive, estou me lembrando aqui da Secap. Tem uma região da Secap ali que é a coisa mais linda. Acho que são duas ou três famílias que plantam ali. Então, quando a pessoa chega lá, a gente tenta instruir, né? Isso aqui não é bom. Por exemplo, falou assim, cerca viva aqui. Por exemplo, cerca viva. Hoje, não lembro quem comentou aqui, por exemplo, é interessante ter uma cerca viva, mas é complicado. Foi você que comentou? É complicado a cerca viva, né? Eu lembro que nós tínhamos murta na praça, ali na frente na Praça Luciana Esteves, se eu não me engano, e ali o pessoal escondia muita droga. Eu lembro que na gestão do Silvio foi feito um trabalho e a gente percebeu que tinha muita droga ali. Então, infelizmente, a gente tem que conviver com essas situações. Muitas plantas não são próprias. Mesmo uma árvore da rua tem que tomar um certo cuidado. Se for uma árvore muito fechada, às vezes, dependendo do lugar, a pessoa estaciona, pode cair uma pessoa que se escondeu naquela árvore. Enfim, são vários assuntos que a gente tem que pensar quando nós plantamos em árvores. Eu, sinceramente, tenho tido um senso tanto crítico com relação a isso, não tenho falado tanto aqui, mas estou muito preocupada, inclusive, algumas árvores que foram cortadas, e o ano passado eu quase chorei de ver uma árvore que tinha 100 anos e foi cortada nessa cidade. Eu saí correndo cedo, quando eu vi no jornal, mas quando eu cheguei lá, já tinham cortado uma árvore, eu não vou lembrar onde que foi isso, mas uma árvore que é rara no país, e foi cortada no ano passado. Então, hoje, essa semana eu recebi alguma coisa no Facebook também, que tem umas árvores ali da minha Santa Bárbara, naquela pracinha ali da Santa Bárbara, que foi cortada, não fui lá ainda ver. Então, eu estou preocupada, porque existe uma poda que tem que ser feita com critérios. A árvore, ela tem que estar naquele lugar, muitas vezes, fazendo sombra, né? Mas eu estou percebendo que, às vezes, as podas não estão me agradando enquanto técnica no assunto. Mas eu tenho feito bastante requerimento. Também estou lembrando aqui de uma família que fez aquela região ali onde fica a Igreja Assembleia de Deus Verde, ali na Santa Bárbara, aquelas palmeiras que tem naquele canteiro inteirinho foram doadas. Eu lembro disso também. Então, a importância desse projeto, que as pessoas gostam.
Como já faz mais de 30 anos que eu estou no ramo, pastor, eu percebo que antigamente eram só homens, eram só mulheres que compravam plantas. E muitas vezes elas fingiam, até no próprio canhoto do cheque, elas colocavam, fui no açougue, daí elas mostravam para mim, ó, fui no açougue, porque eu não vou falar que tinha comprado flores. Hoje não. Hoje eu não sei se não estão praticamente igual, os homens e as mulheres se interessando por plantas, por flores, por frutas, mudas de frutas. Então, temos que avançar cada dia mais. E o nosso país, de um modo geral, está muito atrasado nessa questão ambiental. É um assunto que, hoje, nas próprias palestras que nós assistimos, a gente fala muito sobre isso, né? Coisas, por exemplo, essa rotatória que está aqui no 3 Avenida, todo mundo fala que ficou bonita. Está morrendo agora, né? Porque se não cuidar, a planta é inadequada, vai morrer. Está morrendo ali algumas plantas já. Mas ali, por exemplo, aquelas plantas são inadequadas, né? Inclusive, eu fiz aquilo ali foi assunto de congresso em Brasília, de congresso de paisagismo. Eu tirei foto e mandei para lá. Ou não se pode fazer numa rotatória onde você não tem visibilidade do outro lado. Né? Eu alertei isso antes. Antes eu já começou a fazer, eu falei, olha, isso não pode ser. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque, às vezes, na ideia de ficar bonito, pastor, acaba prejudicando outros fatores. A planta é inadequada para o local. Por exemplo, acidentes ali, pode acontecer acidentes. Inclusive, por ter uma fonte ali no meio, eu passei ontem e dei uma olhada, a fonte sumiu. Até eu vou dar uma olhadinha se não está ali dentro, formando dengue ali dentro, né? Porque eu não sei o que tem ali. Ela sumiu ali. Então, tem que tomar cuidado. Nós temos que ter pessoas qualificadas e uma gestão que olhe para a questão do meio ambiente. Né? Árvores, por exemplo, as pessoas pedem muito para tirar árvores. Né? Muito comum. Inclusive, é um projeto que eu estou estudando, onde a própria prefeitura, quando a Forti vai lá e arranca a árvore, o ideal era já levar a árvore e já colocar. Hoje é diferente, ela arranca a árvore, deixa aquela patioteira lá, aí depois tem que ir a prefeitura ir lá e plantar a árvore. O que acontece? Nesse meio tempo a pessoa foi correndo e tampou o buraco e não plantou. Então, são coisas que a gente está atenta. Eu não tenho falado muito, mas é um assunto que realmente me preocupa bastante. Então, muito obrigada, senhor presidente, parabéns, pastor Nilton, pelo projeto. E obrigada aí, porque o senhor me deu essa atenção com relação a esse lado técnico, que são a questão do paisagismo. Pode falar. Obrigado da parte, vereadora. Quando eu falei para você da cerca viva, não é mais para o centro da cidade, mas sim para os bairros. Tem muitas pessoas hoje que jogam truco, e eles cuidam de uma certa área. Então, assim, hoje, às vezes as pessoas guardam droga lá. Mas quando planta essa cerca viva, eles mesmos vão cuidar, entendeu? Então não há espaço para o tráfico. Então a cerca viva mais é para eles mesmos cuidar, para fazer uma horta, plantar flores, essas coisas lá dentro, ok? Obrigado. Obrigado, senhor. Continua a discussão. Não havendo o substitutivo número 9, ele vai à votação. E o painel está aberto. Cleiton Silva. Está encerrada a votação. Está aprovado o substitutivo número 9, protocolado sobre o número 1253/2018, com a emenda número 1, protocolada sobre o número 2811. Uma vez aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto original. Encaminhe-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para a elaboração da redação final. Senhor presidente, quer justificar. Para justificar Lubogo e Érica Tanque. Senhor presidente, mais uma vez para lhe agradecer o espaço lá, e eu esqueci de falar da pessoa importantíssima que cuida de lá, que é o seu Zezito, e não só daquele pedacinho, mas de toda a casa aqui onde tem planta, ele e os demais funcionários do CR. Eu quero deixar os meus agradecimentos e um abraço a todos eles. Muito obrigada. Érica Tanque. Senhor presidente, meu recado é para o vereador Nilton. Parabéns, vereador Nilton. Flores traz perfume e faz muito bem para a saúde.
Item 5 da pauta. Projeto de Lei 66/2018, de autoria do novo vereador Wagner de Souza Rodrigues Costa, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação no site oficial e portal da Transparência da Prefeitura as informações sobre a aplicação de recursos derivados de multa de trânsito no âmbito do município de Limeira e da outras providências. O projeto contém 2 emendas e os pareceres são favoráveis. Está em discussão a emenda número 155, protocolado sobre o número 3.118, de 2018, de autoria do vereador Estevão Nogueira, que modifica o artigo 5º do projeto de lei 66/2018. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. E o painel de votação está aberto. Está encerrada a votação. A emenda número 155, ela foi aprovada por todos os vereadores do plenário. Agora está em discussão a emenda 160, protocolado sobre o número 3.565/2018, de autoria do novo vereador Jorge Freitas, que acrescenta a linha D ao inciso 1º do artigo 2º ao projeto de lei 66/2018. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, o painel está aberto, senhores vereadores. Carolina Pontes. Lubogo. Está encerrada a votação. A emenda 160, protocolada sobre o número 3.565/2018, ela foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Agora está em discussão o projeto de lei com as emendas aprovadas. Algum vereador deseja discutir? Eu gostaria, senhor presidente. Com a palavra o proponente do projeto, vereador Vaguinha do Santa Luzia. Senhor presidente, nobres pares, público presente e público que nos acompanha pelos meios de comunicação. Esse projeto de lei, na realidade, é um projeto simples, né, mas que de uma tamanha importância para o município, que trará uma transparência para as multas aplicadas no município. Esse projeto de lei ele nasceu mediante toda aquela turbulência no radar da Avenida Luiz Pântano, na SECAP, no qual a Associação de Moradores enviou ofício solicitando documentação até a Prefeitura Municipal, mas estava tendo um certo receio no recebimento desse documento pela demora na resposta desse documento. Procuraram, então, a Comissão de Obras e Transportes desta casa, no qual a comissão também elaborou alguns ofícios para a Prefeitura Municipal para poder justificar a solicitação da quantidade de multas aplicadas naquele radar naquela época. Lembrando que essas multas elas são plausíveis de cancelamentos, porque elas hoje têm um erro formal, né? Então elas podem ser canceladas. E esse projeto de lei, então, ele nada mais é do que dar transparência para as multas no município, né? Sendo elas de radares eletrônicos, lombadas eletrônicas, se assim nós tivéssemos ou tivermos, agentes de trânsito e também
uma emenda do vereador Jorge de Freitas, que veio acrescentar no projeto do estacionamento rotativo, hoje denominado como Hora Parque. Ou seja, a Prefeitura terá que denominar no site da transparência a quantidade de multas aplicadas, em quais radares estas multas estão sendo aplicadas, quais são os valores arrecadados por essas multas em cada radar, e também o destino dessas multas, vereador Rafael, o senhor que questionou na semana passada, referente ao que é feito com o dinheiro das multas, agora nós saberemos aonde está sendo aplicado. Hoje, nesta casa, nós temos um projeto, uma lei aprovada do vereador Carlinhos Silva, se não me falha a memória, que é enviado para esta casa a quantidade de multas aplicadas quadrimestralmente. Né? A cada 4 meses, a Prefeitura envia um relatório a esta casa. Nesse projeto, nós pedimos que seja no portal da transparência, para que toda a população possa ter acesso, não somente os vereadores, uma vez que os dados são públicos. Né? Então, peço a gentileza dos nobres vereadores e vereadoras desta casa para que possamos aprovar esse projeto e sabermos e acompanharmos aonde está sendo aplicado e se está sendo aplicado da maneira correta, como pede a lei. Peço o voto favorável de todos os nobres vereadores. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo o projeto de lei 66/2018, com as emendas aprovadas, ele vai à votação e o painel está aberto. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Para justificativa de voto, vereador Vaguinho, depois Cleiton Silva. Eu gostaria somente de agradecer aos nobres pares pela aprovação desse projeto, que dará maior transparência e visibilidade do que é feito com as multas no município de Limeira. Obrigado, senhor presidente. Obrigado aos nobres vereadores. Cleiton Silva. Senhor presidente, só para parabenizar o Vaguinho e dizer que essa transparência é necessária. O transtorno que essa casa passou em questão das multas, no qual o Adir nos procurou, acho que a maioria dos vereadores, a mim, o doutor Rafael, o Helder, procurou a maioria das pessoas. Foi algo que nós percebemos que os radares merecem, sim, uma transparência total. E fica aí, Vaguinho, o meu pedido, o senhor fique em cima, porque eu não sei o que aconteceu com a lei de transparência da fila lá dos exames. Olha lá, ainda nada. Ainda nada. Foi pedido 90 dias, como foi pedido no seu 90 dias, e até agora, nada. Então, que a gente possa fiscalizar isso aí também, porque é de suma importância. Eu estou aguardando, vereador, a resposta do meu requerimento, de que houve um erro formal e nós pagamos para essa empresa confeccionar as multas. Isso aí é dano ao erário. Isso aí é dano ao erário. Se houve um erro, essa empresa tem que devolver esse montante de dinheiro que ela recebeu. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de justificar, presidente. A palavra, vereador Rafael Camargo. Parabenizar o vereador Vaguinho, da Santa Luzia, do qual sempre externei publicamente o trabalho que Vossa Excelência vem desempenhando. E o dinheiro é público, viu, vereador? Eu lembro que na reunião atrás aqui, muita gente pôs a mão no fogo pelo selo do Inmetro, do qual a gente viu que realmente teve falha, e a gente quer saber para onde é destinado a verba, principalmente dessa arrecadação. A gente se falou tanto em acidente de trânsito, é tanta coisa, o Wagner comentou também, do amarelinho ali, ou seja, é um dinheiro que precisa ter bem clareza para onde está indo. E a gente espera que o dinheiro, que a informação, vereador Vaguinho, não aconteça como
infelizmente, com o projeto de minha autoria, juntamente com o Marco Xavier, que é o projeto da transparência, a fila do SUS no exame, na cirurgia e na consulta, que depois de 180 dias ainda o prefeito não está cumprindo. Nós estamos esperando, mas está difícil. E, vereador, me estranha sair no jornal de hoje que, por exemplo, essa dificuldade dos projetos de transparência estão mostrando que agora o cidadão não só sofre com a espera, como está sofrendo porque não entra nem na fila. Mas em questão da multa, não tem como, né? Porque aí o cidadão toma a multa, o dinheiro entra na prefeitura e aí nós precisamos saber para onde vai. É diferente do nosso projeto de transparência, onde existiu uma fila e o cidadão hoje não consegue nem entrar na fila. Então, espero que o prefeito honre e cumpra com o projeto de Vossa Excelência, porque o meu projeto, juntamente com o do Marco Xavier, infelizmente, passado o prazo, ainda não se cumpriu a lei. E nós vamos, eu até peço para a liderança do prefeito que leve a informação que precisa ter o painel de transparência com a fila do SUS. Nós precisamos disso. Obrigado, presidente. Projeto de Lei 66/2018 será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça. Redação para elaboração da redação final. Item 6 da pauta, projeto de lei complementar, número 18/2018, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a Zona de Intervenção Estratégica 2 União, a ZIE 2 União, e da outras providências. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto está em discussão. Eu quero discutir, senhor presidente. Com a palavra, vereador Lemão da Jeová Rafá. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente. Novamente falar sobre esse projeto, que nós estamos apenas dizendo ao investidor que nós vamos fazer uma mudança e ele pode, seguindo as leis existentes no Estado, em Limeira, no Estado e na União, ele pode construir o que ele deseja, que é, se for uma rodoviária, se for o que ele deixou no projeto, se são os 1.200 apartamentos, se é o parque ecológico, para que contemple a nascente, que supostamente tem lá, nascente ou um pequeno alagadiço. Lembrando, senhores vereadores, que até 1980 existia uma lei que não deixava claro sobre o meio ambiente. Então, foi-se construído diante... Um exemplo na Ana Carolina, nós temos um córrego que sai ali da Igreja Quadrangular e passa pela Ana Carolina e ele está canalizado. Se você pegar a lei hoje, diz que aquele córrego teria que ter construções 30 metros do meio do córrego de um lado e 30 metros de cada lado. Então, hoje, que já tem a construção, como nós vamos fazer? Nós vamos voltar a lei para hoje e vamos deixar funcionar a lei que existia? Ribeirão Tatu, mesma coisa. Se nós temos lá o Ribeirão Tatu, pela lei de hoje, 30 metros de um lado e do outro, não pode ter a ver construção. Como é que nós vamos fazer com as avenidas que tem ali? Então, a União, pelo tempo que tem, se está canalizado a mina que tem lá, o córrego, ela está dentro da lei que funcionou até no ano de 1980. Agora, nada vai ser feito se estiver alguma coisa lá, porque para ser aprovado, para supostamente não é destruir uma nascente, só vai ser aprovado se a CETESB concordar, se as leis estaduais concordar. Ninguém está aprovando para o cara chegar lá, o investidor chegar lá e destruir uma nascente. Ninguém está aprovando isso, nós estamos apenas aprovando, dizendo para o investidor, é possível você construir o seu projeto lá, desde que siga as regras municipais, estaduais e federais. É somente isso que nós estamos aprovando. Eu acho que é mostrar para o investidor que tem a intenção de usar aquela área que está abandonada, aquela área que está sendo usada apenas para, de repente, consumo de droga, para guardar coisas ilícitas, que é possível fazer uma construção. Depois
dessa possibilidade, havendo o interesse do investidor, tudo que ele quiser fazer tem que passar por toda a legislação municipal para ser aprovado. Então eu peço o voto favorável dos vereadores para que nós possamos mostrar para esse investidor que há interesse sim, dele vir para a cidade e fazer um investimento. Lembrando, vereador Cleito, que R$1 bilhão que ele disse supostamente vai investir, não vai entrar para os cofres da prefeitura, porque o terreno é particular, não é do município. Então esse dinheiro, se ele vai adquirir de quem ele vai adquirir, ele vai fazer um investimento, e logicamente, vereadora Érica, ninguém investe nada, constrói nada por fazer. Ele vai ter que ter lucro, ele quer ter lucro, mas isso daí é óbvio em qualquer segmento. Agora, lembrando que existem as contrapartidas. Uma delas são 100 imóveis para Minha Casa Minha Vida, na faixa 2 até 1,5 salário mínimo. Aliás, acima de 1,5 salário mínimo. Uma nova possível rodoviária e um parque ecológico vertical contemplando, se houver, a nascente, o alagadiço, o lodo que se formou ali, eu não sei. Eu acho que quem tem que decifrar ou falar sobre isso é quem compete, que é o meio ambiente, CETESB, e isso vai ser, com certeza, verificado. Ninguém vai construir, destruir, porque nós somos amantes. Acabamos de aprovar um projeto aqui de plantio de árvore, de mão amiga, e é isso que a gente faz. Então, eu peço a aprovação e peço a complacência de todos os vereadores, né, vereador Jorge? E depois haverá outros estudos e nós faremos outras batalhas, vereador Rafael, para que a coisa seja bem feita. Não é fazer de qualquer jeito, não. Se ficou 40 dias aqui na casa, foi analisado, chamaram o secretário Matias, ele veio com toda a responsabilidade de secretário, e a comissão não é uma comissão de brincadeira, eu acho que é uma comissão séria, e soube ouvir e soube entender. Isso, então, é apenas uma aprovação para que o projeto, dizer para o investidor, é possível, desde que siga as regras. Obrigado, viu, senhor presidente? Desejo discutir, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, óbvio, somos um país capitalista. Por certo, nenhuma empresa vem para fazer algo que ele não tenha lucro. Essa é a finalidade da empresa, ter lucro. É óbvio que em época de crise, desemprego, por qual passa o nosso país, que cidade não queria receber a intenção de ter um empreendimento numa área quase que central, hoje fechada, sendo até como um ponto estratégico de controle de dengue, porque trata-se de uma grande área fechada e que tem que ter um controle, e que tenha despertado o interesse de um investidor em nossa cidade. Lembrando que é óbvio que ninguém aqui está dando uma carta branca para que vá contra as leis municipais, estaduais e federais, de forma alguma. Nós estamos dando a possibilidade, ou daremos, se assim os vereadores votarem, daremos a possibilidade de que se possa entrar com um projeto, porque, do jeito que está, nem esse projeto pode ser avaliado pela prefeitura, porque não pode nem ter entrada, porque aquela zona não permite. E pensar falam-se em 1.200 apartamentos, eu sempre tento ver o lado positivo das coisas. São 1.200 apartamentos, não só pensando em matéria de ver o sonho da casa própria, seja daquelas pessoas que que entram em determinada faixa, mas também aquelas que passam e podem adquirir e desejam adquirir, todos têm direito a ter o lugar para chamar de seu ou seu lar. Mas o grande número de empregos, uma atual situação onde, principalmente, o setor de construção civil
passa por uma situação muito difícil, sabendo que esse setor é extremamente importante para a economia do nosso país e, assim, para a economia da nossa cidade também. Então, imagine a quantidade de mão de obra que essa empresa vai precisar e, consequentemente, não vai trazer de fora, né? Poderemos abrir frentes de trabalho, ou postos de trabalho, que será extremamente bem-vindo para o nosso município, além de preencher. Muitas vezes a gente fala do crescimento desordenado da nossa cidade, é exatamente isso. A gente deixa esses bolsões de terrenos dentro da cidade e estica a cidade, o que nos faz ter linhas extremamente longas no sistema de transporte e o que faz com que a nossa cidade seja extremamente complicado se pensar em mobilidade urbana. Então, eu acho que a gente tem realmente que começar a pegar esses bolsões e começar a fazer com que a cidade não se expanda desordenadamente e, sim, comece a preencher esses vazios que há no nosso município. Então, meu voto é favorável, com a certeza de que, seja lá qual a firma que está interessada, o investidor que esteja interessado, terá, sim, que cumprir com a legislação. Todos. Aqui nós, Limeira, ou o prefeito, ou os vereadores, não temos essa capacidade, nem sonhando, de fazer com que todas as outras leis caiam só pelo nosso gosto. Então, com certeza, vai ter. Mesmo se a gente quisesse, não poderíamos fazer. Tem, sim, que respeitar todas as leis municipais, todas as leis estaduais, todas as leis federais. Muito obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Eu gostaria, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Helder do Táxi. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, povo que aqui se encontra, quero parabenizar o alemão pelas palavras, e é isto mesmo. Matias Raso esteve aqui para discorrer sobre o assunto, tirou algumas dúvidas para esse projeto não passar, né, com algumas dúvidas, extrapolando algumas leis. A Companhia União, ela funcionou lá até 2005, na qual, quando fechou, eu trabalhei lá por 12 anos, e temos o pleno conhecimento de o rio que passa lá, dele ser canalizado, e não há problema nenhum quanto às leis que a Constituição permite. A lei de 1980, alemão, não é a Constituição de 88, que tem as leis do meio ambiente, e depois de 94 veio outras leis também. E aonde tem essa água jorrando lá, que nós fomos lá, não tinha a área ocupada pela empresa União, e as leis nunca retroagem para prejudicar, só para favorecer. Então, por isso que o funcionamento da União perante a lei não tem nada a ver com o novo empreendimento que vai se instalar lá. Outras regras a seguir. Outras regras a seguir. Tem que passar pela a licença prévia, depois a licença de instalação e depois pela licença de operação. A doutora Maraísa sabe muito bem essa situação que tem que passar, que não é assim, porque funcionava a União, vai ter que funcionar assim. Não, não é dessa forma. E se apontava lá que tivesse 6, 7 nascentes, se agora verificar que tinha mais uma, tem que respeitar essa uma. Então, esses 30 metros de rios, 30 cada lado, sabemos que lá não há necessidade. Mas se for visto que tem uma mina, é obrigado a respeitar 50 metros linear. Então, é essa situação, não quanto às instalações que vêm, porque o projeto é bom, eu fui favorável desde o começo desse projeto, tanto que é que o Fernando, com nobreza, grande nobreza, o Fernando fez os estudos, chamamos aqui o secretário e o Rogério do Meio Ambiente também, ele explanou muito, já disse aqui hoje, que ele gostou muito, porque o Rogério é um cara que gosta de preservar todas as nascentes e as APPs. E eu sei que isto não vai acontecer, mas aqui no município de Limeira, nós já sabemos que tem usinas, plantações grandes de cana, que hoje não existe mais a nascente.
Foram destruídas até nos lençóis freáticos. E não é isso que nós queremos que irá acontecer aqui, e eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Porque a área que termina lá, ela é fora da área de construção, segundo o Matias Raso, e o restante pode ser construído aqui com tranquilidade. Então, é só isso, e a gente pediu também um estudo para ver se a mina e para ver de onde que vem aquela água que está jorrando lá. Então, é só nessa situação aí que esse projeto foi importantíssimo, ficar esses 40 dias aí. Foi pouco para estudo, mas foi o suficiente para a gente enxergar que o projeto é bom e uma necessidade muito grande dele passar, e eu voto favorável, e também a gente vai acompanhar sobre as nascentes e sobre aquilo que a lei determina sobre a futura construção. Obrigado, senhor presidente.